Iniciando a gravação. Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ver, dentro da nossa terceira aula, nós vamos ver continuar vendo operações aritméticas. Nós vimos operações aritméticas com campos numéricos, tá? Agora nós vamos ver operações aritméticas com campos datas, para vocês entenderem. Então, hoje eu vou ensinar para vocês, vou passar uma dica de vou adiantar para vocês 3 comandinhos que a gente vai estudar. Então, primeiro comandinho que a gente vai estudar. Luciano. Boa tarde. Boa tarde. Compartilha a tela aí, Luciano. Compartilha de novo? Compartilha a tela. Aqui não entrou aqui, não. Não entrou? Então, vou parar de... Não, aqui está normal. Hã? Bom, aqui estava normal, mas pode normal? Compartilhar. Vou compartilhar novamente. E agora? Todo mundo está visualizando a tela? Então, beleza. Então, hoje eu vou passar 3 dicas, hein? Adiantar 3 dicas para vocês. Select. A primeira coisa que nós vamos aprender, que eu vou adiantar para você, é uma função que eu vou transformar um campo data em um campo char. Então, eu vou ensinar a função toChar, que é uma função Oracle. Segunda dica que eu vou passar para vocês é uma pseudo-coluna, que já existe. Na verdade, é uma função que ela recupera a data de sistema do banco de dados, que é o sysdate. Vamos ver bastante o sysdate, tá? Então, o que eu quero formatar aqui? Eu quero formatar, essa data. Então, eu formato num alfanumérico. Não se prendam nos comandos, que essa função a gente vai ver depois. Esse aqui vai ser o hoje, agora. Outra dica que eu vou passar para vocês é Dual. O Dual, o que é? É uma tabela virtual que toda vez que você instala o banco de dados, ele gera essa tabela para você. É uma tabela do Oracle que existe e geralmente a gente usa ela de teste, porque ela já retorna para a gente, uma linha. Tá? Então, a gente sempre usa essa tabela, tá? Quando eu quero retornar uma linha só. Então, eu vou executar ela aqui. Então, o que ele mostra para a gente, pessoal, agora? O horário atual. 8/12/2021, às 16h32. Por quê? Isso aqui é o horário do banco de dados lá da Oracle, deve ser lá dos Estados Unidos, tá? Então tá mostrando 16h32. Mas isso não vem ao caso, tá? Depois a gente vê como a gente coloca no nosso padrão. Então aqui a gente tem agora vai começar as operações aritméticas. Então eu quero somar 1. Então, eu vou duplicar aqui, e esse aqui eu vou somar aqui, dia. Dia. Então, vai ser o sysdate. Se eu colocar uma operação aritmética mais 1, o que ele vai fazer aqui para mim? Toda operação aritmética numérica, ele considera como dia, tá? Então, 1 é um dia. Então, eu vou executar aqui. O que ele vai fazer? Aqui é dia 8 a 16h33, aqui é dia 9, ele somou exatamente um dia. Aí você fala, não, Luciano, mas eu não quero somar um dia, eu quero somar 1 hora. Então, nós vamos fazer uma operação aritmética, Eu quero somar 1 hora. Como que eu transformo um dia em 1 Oracle numa operação aritmética para o banco de dados Oracle? Eu pego e divido 1 por 24. Então, automaticamente, soma hora. E vou executar. Então, aqui,
nós temos nosso horário agora, aqui nós temos nosso horário somando um dia e somando uma hora. Aí você fala, pô, Luciano, eu quero somar 1 minuto. Então, vamos lá. Eu quero somar 1 minuto. 1 minuto, o que é? Eu transformo a hora em minutos. Não é a hora vezes 60, né? Que dá 1440. Mas se você tiver na dúvida e não lembrar decor, não for velho que nem eu, você pega e faz assim. 24 vezes 60. Então, aqui é soma minuto. Então, aqui, agora, ele somou um dia, somou 1 hora e somou 1 minuto. 17h36. Aí você fala assim, poxa, Luciano, mas eu queria somar 1 segundo. Então, o que é 1 segundo? É esse cara aqui, vezes 24 horas, vezes 60, ou vezes 60 novamente. Então, soma 1. Executar. Então, aqui nós temos um dia, 1 hora, às 17, 1 minuto, de 35 para 36. Olha que legal, tá vendo? Vocês estão com sorte. Somou 1 segundo bem na virada do minuto. Olha lá. E soma certo, hein? Soma certinho. Quem trabalha com COBOL. Mas aqui, pessoal, a gente poderia fazer assim, ó. 24 vezes 24. Deixa eu ver. Eu também, eu não sei se eu vou lembrar também. 24 vezes 60. Eu poderia fazer assim, ó. Isso aqui dividido. Oh, caramba. 1440. Então, tá vendo? Não estou tão ruim assim. Eu poderia fazer direto. Em vez de fazer isso aqui, eu poderia fazer assim, ó. 1440. Se eu multiplicar novamente por 60, ele vai estar 86.400. Então, eu posso vir aqui e fazer isso aqui. E executar. Tá? Ele vai ser o mesmo resultado. Então, olha lá. Soma um dia. Soma 1 hora. Né? Às 17. Soma 1 minuto. 38, e soma 1 segundo, 12, tá? Então, esses números aqui eu sabia de cor, agora, ultimamente, eu não estou sabendo mais, tá? E, tendo isso aqui, a gente já finaliza com vocês a parte da somatória, operações aritméticas com data. Então, eu vou copiar isso aqui para vocês, né? Vai ser bem legal. E vou colocar no chat, para quem tiver interesse. Fica aí o exemplo, tá? Operação aritmética com data. Vocês vão ver bastante isso aí, tá? Então, principalmente se tiver algum sistema que for trabalhar com data. Então, continuando, né, nas operações em operadores, né, nós temos um comando que é o concatena, tá? Então, concatena, o que seria o concatena? Então, vamos voltar ao nosso select. Então, o select... AE empinou e ename. From o meu objeto, que é a minha tabela E, tá? A minha tabela EMP, que é os nossos funcionários. Então, apareceu lá. Então, supondo que eu quero aparecer na mesma coluna, eu quero aparecer o nome e o cargo na mesma coluna. Então, eu posso aqui. Então, eu vou vir aqui, colocar um descritivo. E cargo. E como que eu vou colocar essa string, né? Essa string que está no meu select, como que eu vou identificar que eu quero que cole com esse nome aqui? É através do comando concatena, que é o pipe, concatena, tá?
Quando você faz isso, ele perde o alias, ele não consegue transformar isso aqui num alias, tá, pessoal? Então, o que geralmente eu faço? Eu venho aqui e coloco o alias novamente, ename. Ou eu poderia colocar um alias qualquer aqui, nome e cargo, tá? Então, esse aqui é o operador concatena. Executar. Vocês vão ver bastante também, tá? Esses operador aqui. Opa. Ah, tá. Desculpa. Aí. É que eu tinha. Quando você marca, ele executa, ele acha que o comando é só o que está marcado, tá? Certo? Então, esse é o operador concatena. Daí você pode usar, mas eu quero o cargo e no final eu quero colocar nome. Desculpa, eu quero colocar um espacinho, né? E quero colocar o cargo, que é o i.job. Certo? Aí sim. Então, King presidente. Certo? Então, esse aqui é o nosso operador de concatena. Eu vou copiar para vocês aqui no chat para vocês utilizar. Certo? Que o concatena vocês vão ver bastante também, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver os operadores de comparação. Olha que legal, operadores de comparação. Então, eu vou fazer um select. Ponto asterisco from emp. Agora eu vou trazer todas as colunas. Agora nós vamos ter o operador de comparação. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? O primeiro operador de comparação que nós temos é o comparador de igualdade. Então, eu vou colocar aqui where. Então, eu vou fazer o meu condicional, né? E colocar o meu operador de comparação. Eu quero todo mundo que o salário for igual a 3.000. Então, quem eu quero comparar e o operador de igualdade for igual a 3.000. Ou eu posso fazer o ao contrário, tá? O contrário é o diferente, tá? O Oracle, ele tem algumas particularidades, tá? O diferente, antigamente o pessoal usava exclamação igual. Então, todo mundo que o salário seja diferente de 3.000 ou menor maior. Certo? O mais comum é o menor maior, tá? Mas a gente ensina outros também. Aqui tem o colchetes igual. Eu não sei nem se funciona, mas vamos testar. Também, mas é muito pouco usado. E tem o... Deixa eu ver se é esse comando aqui mesmo. Ou é o acento, nem lembro. Esse aqui acho que não vai dar certo, não. Não, esse aqui não deu certo. Então, o que a gente utiliza mais na comparação de diferente é esse aqui. É o menor maior. Mas vocês podem ver em alguns outros códigos mais antigos, exclamação igual, tá? Por que o menor maior é mais intuitivo? Porque ele não confunde. Depois, quando nós formos aprender PLSQL, a gente vai ver o comando de atribuição, e esse aqui confunde, tá? Outro operador de comparação é o maior, tá? Então, eu quero saber todo mundo que ganha mais que 3.000. Todo mundo que ganha mais que 3.000. Ou o contrário dele, todo mundo que ganha menos que 3.000. Certo? Aí, pessoal, você fala, não, beleza, Luciano, menor que 3.000, mas não apareceu quem
quem ganha 3 mil. Por quê? Daí eu tenho que operador de menor igual. Então, menor igual, além das pessoas que ganham menos que 3 mil, também as pessoas que ganham 3 mil. Tá? Menor que 3 mil e menor igual. Aí, o inverso, que é o maior igual, também é verdadeiro. Tá? Todo mundo que ganha 3 mil e mais que 3 mil. Nós temos mais alguns operadores, tá, pessoal? Que é o de lista, muito utilizado também, né? Que é o win. Então eu posso colocar aqui, vamos fazer um filtro bacana aqui, que é o operador de lista, que é o win. Então eu venho aqui, eu tenho uma lista, né, de recuperação de dados. Deixa eu colocar para mostrar mais informações aqui, senão ele corta. Então eu quero todo mundo que esteja numa lista, tá? Então eu quero todo mundo que o job seja analista e Clark. Então eu quero todo mundo que o job in. Como o campo é alfanumérico, eu tenho que colocar ali entre apóstrofos, tá? Então eu venho aqui, copio, analista, e vou usar outro e Clark. Então eu tenho uma lista. Então essa lista ela é bem bacana, por quê? Porque você pode fazer o inverso dela. Tá? Então, ó, eu quero todo mundo ou posso não querer uma lista. Então você coloca o not e você tem o resultado dos extremos. Tá? Você tem o que está na lista ou o que não está na lista. Certo? Então esses daqui são o de lista. Agora nós vamos aprender o de range, que é uma faixa de valor. Por exemplo, eu tenho uma faixa de valores. Então o que eu quero saber? Eu quero saber, né, dentro da minha lista de funcionários, uma faixa. Então, como que eu faço, né, ao invés de ficar usando o maior menor, o Oracle, ele tem esse cara aqui, que é o ESAL Between, que é a faixa. Então, eu posso pegar uma faixa, eu posso pegar, eu quero todo mundo que ganhe de 1.500 a 3.000. Então, é 1.500. Aí a sintaxe do comando é entre end 3.000. Tá? Uma característica do Between que é importante vocês saberem, né, que é uma dica relevante, é que o Between é inclusive. Né? Então ele já é implícito dele o igual. Tá? Então é o 1.500 e o 3.000. Certo? Então, se eu quisesse que viesse, não os 1.500, né? A partir de 1.500. Aí você pode colocar aqui, né? E aí eu não quero que venha até 3.000, até 2.999,99. Certo? Então, é relevante aqui que o Between, ele é inclusive. Então, é como se fosse maior ou igual. Aí, no Between, você tem também o conceito da negação. Então, você tem o que está dentro da faixa e o que está fora da faixa. Not Between. Então, esses aqui são os nossos operadores de comparação. Agora, mais um operador de comparação que a gente vai aprender que é bastante utilizado é o like. Tá? Então, o like... E o like é um caso à parte. Tá? Então, eu vou colocar aqui o ename.
Então, eu vou fazer um like com o nome. O nome é bem interessante. e.ename. Like. Então, como que funciona o like? O like, a gente tem alguns comandos coringa, tá? Então, eu quero todo mundo que comece com a letra, que o nome comece com a letra A. Então, é A percentual. Então, o percent é dentro do like, ele é um coringa. Então, eu quero todo mundo que comece com a letra A. Aí, a gente pode querer assim, não, beleza, todo mundo que começa com a letra A, tá? Daí, a quantidade de caracteres aqui, ele respeita a quantidade de caracteres. Ah, se eu quiser que todo mundo comece com a letra AL, aí o Adams já não vai vir, tá? Então, ele vai vir só o A. Então, aqui é a quantidade de caracteres do nosso coringa. Você fala, não, Luciano, mas eu quero todo mundo que termine, que o nome termine com a letra N. Então, todo mundo que termine com a letra N. Então, ele vai pegar todo mundo que termine com a letra N. Certo? Vou executar. Aí você fala assim, olha, Luciano, eu quero saber todo mundo que tenha a letra O em qualquer parte do código. Então, eu uso o meu coringa. Então, ele pode tanto começar ou finalizar, ou no meio, a letra O. Então, todo mundo, então eu coloco o percent no início e o percent no final. Então, ele procura exatamente. Opa. Ah, não, mas você fala assim, ó, ah, não, mas eu quero só procurar OR. Ah, tá, OR. Qualquer parte, mas que tenha OR. Certo? Outro coringa que a gente tem aqui no like é o seguinte, é o underline. Então, supondo, cara, eu sei que o nome do cara é Scott, mas eu não sei se é com 2T, mas eu não sei se tem um E. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero procurar. E eu sei a letra do começo e do fim. Então, eu sei que é C-O, C-O-T. Agora, eu não sei se é T-I ou T-T. Então, eu coloco aqui, underline. Então, ele pega aqui, esse aqui representa o qualquer. Então, se eu executar aqui, ele vai achar exatamente o Scott. Quer ver? Vamos dar um outro exemplo melhor. Supondo que eu quero, que eu sei que é Jones alguma coisa, eu não sei se é com O, eu só sei que é O e tem E lá, no nome do cara. Então, o que, que eu faço? Eu uso o nosso Coringa, que eu tenho lá a letra O, aí eu não sei no meio o que, que tem, e a letra E. Executa. Então, esse underline aqui representa o qualquer, tá? E também ele é quantitativo, eu posso colocar mais que um, né? Underline, underline, né? Então, ele tem que ter qualquer letra, mas tem que estar separado por dois caracteres. E o like também, da mesma forma que o between, ele tem o not like, tá? Você pode usar a negação também. Então, todo mundo... Então, vamos supor que eu quero aqui todo mundo que não tenha a letra A no nome. Todo mundo que não tenha a letra A no nome. Certo? Ó, a gente tem... esse comando aqui é muito utilizado também, tá? Aí vocês podem pesquisar, tem o comando escape aqui, para você, quando alguém tiver, quero saber todo mundo que tem
percent no comando, mas eu não vou passar para vocês. Quando vocês sentirem a necessidade, vocês dão uma pesquisada lá, que é importante. Outro comando de comparação é o exist, tá? Então eu vou fazer um select aqui para vocês, só para vocês entenderem. E ponto asterisco from e vou ordenar order by e ponto depth no, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o departamento 10, 20 e 30. Agora eu vou fazer um select na tabela depth. Então, na tabela depth, eu tenho o departamento 10, 20, 30 e o 40. Só que o 40 não tem nenhum funcionário cadastrado, tá? Então, aí a gente tem um operador que é o exist de comparação. Então, só que o operador exist, eu vou ter que adiantar para vocês subqueries, tá? Então, é assim. Condição where exists. Aí você vai ter um outro select aqui, que o resultado dele é verdadeiro ou falso, então tanto faz o que eu vou resultar, geralmente, que eu vou retornar, geralmente eu coloco 1 aqui. From a tabela emp. Então eu só quero trazer na minha lista de departamentos só os departamentos que tenham funcionários. Então where exist, where dentro da minha subquery, o e-depth no vai ser igual ao t-depth no. Então, ele só vai trazer a lista de departamento se existir no cadastro de funcionário um funcionário para aquele departamento. Então, se eu executar aqui, aqui existe, desculpa, aqui existe. Então, aí você fala, não, beleza, mas e o departamento 30? Aí você pode utilizar o not exist. Então, eu quero trazer a lista de departamento que não tenha funcionário cadastrado. Aí ele faz o inverso. Certo? Então, aqui nós adiantamos uma parte que são as subqueries. Subqueries eu vou ensinar para vocês, é um caso à parte. Mas no caso do exist, a gente precisava dela para testar. Tá? Então, eu dei a mais simples possível. Nós temos o operador de nulo, né, que a gente já viu quando a gente declarou o campo de comissão lá. Mas eu vou voltar para vocês, que são os comandos null. Então, a gente sabe que no banco de dados Oracle, o nulo ele é diferenciado. Desculpa, e é emp, né? E também a gente no null, a gente pode usar o not null. Isso. Not null. Tá? Então todo mundo que tem comissão. Repare que o zero não é nulo, tá? Zero é zero. Nulo é não preenchido. Interpretando no banco de dados Oracle. Aí, pessoal, nós temos aqui também os operadores lógicos, tá? Operadores lógicos é o que retorna para a gente verdadeiro ou falso. Tá? Então, eu posso fazer uma condição lógica aqui. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, e sal maior que 3.000. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma operação lógica. Então, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se eu executar aqui, olha lá. Ó. Então, eu não estou fazendo eu estou fazendo uma comparação lógica. Então, eu posso negar ela. Então, se ela for verdadeira, eu não quero. Eu posso colocar um not. Então, esse retorno para mim aqui pode ser um cálculo, pode ser uma função. Então, a única coisa é um operador lógico. Ele vai retornar, ele está retornando para mim no meu SQL verdadeiro ou falso. Tá?
Então, esses são um exemplo do operador lógico. A mesma coisa eu posso fazer aqui o salário. 3.000 em 4.000. Então, os que não estão dentro da faixa, ele vem. Ou os que tem dentro da faixa. Qual que é a diferença? A diferença aqui, pessoal, é aqui, ó, é o parênteses. Porque qual que é a diferença da comparação lógica? A gente consegue trabalhar o NOT dentro dela, tá? Mesmo com operadores simples. Então, pessoal, por hoje é só, tá? A gente retoma operadores lógicos, então depois eu vou ensinar para vocês o AND e o OR, tá? Para a gente completar essa nossa parte de operadores lógicos, tá? Aí amanhã a gente continua. Muito obrigado a todos, tá? Espero que estejam gostando aí e vamos para nós na nossa terceira aula aí. Beleza, pessoal? Então, um abraço, boa tarde, bom trabalho e bom estudo para todos aí. Muito obrigado, igualmente. Valeu, pessoal. Beleza, Tchau, tchau. obrigado. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.